Há mais de 20 anos o Brasil foi campeão mundial e os jogadores daquela campanha ficaram pra história. Mas você já parou pra pensar em qual foi o último time deles? O que aconteceu com a carreira de cada um depois da Copa? Então nesse vídeo a gente vai ver qual foi o último clube dos 11 titulares do Brasil na Copa de 2002, especialmente os da final. Então já bora iniciar o vídeo e começar pelo goleiro. E aquela seleção tinha um dos melhores trios de todos, com Marcos, Dida e Rogério Ceni, mas o titular mesmo era o São Marcos. Na época em que foi convocado, o Marcos já estava no Palmeiras há anos e era um cara muito consolidado. No final dos anos 90, o Palmeiras ganhou títulos muito importantes com ele, principalmente a primeira Libertadores da história do clube. O cara era ídolo. Aí passou o tempo e até mesmo com a queda do Palmeiras para a Série B de 2003, ele não abriu mão e mostrou lealdade ao clube. Então ficou por muitos anos e na temporada 2011 fez sua última partida na carreira. O seu último jogo foi em setembro de 2011 fora de casa contra o Avaí, mas sua despedida oficial mesmo foi no ano seguinte, em dezembro de 2012, fazendo referência ao número que sempre vestia. Esse foi lenda, defendeu só um clube na carreira toda. Mas tá, voltando para 2002, a seleção treinada pelo Filipão tinha um esquema diferente, com 3 zagueiros. E o primeiro zagueiro do time titular, jogando mais pela direita, era o Lúcio. Ele foi convocado quando atuava no Bayer Leverkusen, e naquele mesmo ano chegou até a fazer gol na final da Champions de 2002. Sim, com o Leverkusen. Aí depois que saiu do Leverkusen, só jogou em timaço. Em 2004 foi pro Bayern de Munique, em 2009 partiu para Inter de Milão, onde foi campeão da Champions, e em 2012 jogou alguns jogos pela Juventus, uma carreira de peso. Aí depois de anos na Europa, em 2013 ele decidiu voltar pro Brasil, ficou um ano vestindo a camisa do São Paulo e em 2014 defendeu as cores do Palmeiras. Mas aqui no Brasil acabou não ganhando título com os clubes. Até que em julho de 2015 assinou com um clube muito aleatório, o FC Goa, da Liga Indiana. Pois é, ele jogou partidas da Liga, que não eram muitas, e depois de ficar 2017 inteiro sem jogar, foi pro Distrito Federal assinar com o Gama. Pois é, ele vestiu a camisa alviverde e logo na sequência as cores do Brasiliense, o maior rival, principalmente para a disputa da Série D. Aí ele ficou até outubro de 2019, quando teve o contrato rescindido. Então em janeiro de 2020, com quase 42 anos, ele decidiu que era hora de parar e anunciou sua aposentadoria. E se jogou por bastante tempo, né? E quem jogou do lado dele na final da Copa do Mundo era o Edmilson. O Edmilson era cria do São Paulo e quando foi convocado jogava como volante no Lyon. E era um Lyon muito vitorioso, ganharam vários campeonatos franceses em sequência. E mesmo depois de jogar como zagueiro na Copa, continuou como volante mesmo e em 2004 foi contratado pelo grande Barcelona de Ronaldinho. Lá ganhou até a Champions de 2006. Aí depois de já ser um astro, foi pro Villarreal jogar só a metade do ano de 2008 e em 2009 com 32 para 33 anos partiu pro Palmeiras. Aí no Palmeiras os caras fizeram uma campanha muito boa no Brasileirão, chegando a quase colocar a mão na taça, mas nas últimas rodadas perderam muitos jogos e terminaram longe da conquista. E depois o Edmilson não ficou, quis voltar pra Espanha e assinou com o Real Zaragoza. Aí ficou lá um ano e meio e em julho de 2011 voltou pro Brasil vestir a camisa do Ceará. Mas naquela segunda metade de 2011, o cara não conseguiu impedir o Ceará de ser rebaixado no Brasileirão. Então quis parar e anunciou sua aposentadoria aos 35 para 36 anos. Falando agora do terceiro zagueiro Roque Júnior, que quando foi convocado era o da zaga que jogava no maior time, o Milan. Mas mesmo com o título mundial conquistado, depois da Copa ele acabou não se firmando no time italiano. Teve algumas lesões e foi até emprestado para times como Leeds United e Siena, da Itália. Até que em 2004 acertou com o Bayer Leverkusen para suprir a saída de Lúcio, que tinha ido pro Bayern. Aí o cara ficou na Alemanha por 3 anos. Mais 3 anos que não se afastaram das lesões. Até que em 2007 ele não renovou com o Leverkusen, ficou 3 meses sem contrato e começou a ir para uns times menores, como o MSV Duisburg, que estava na primeira divisão alemã, e Al Rayyan, do Catar. Até que em 2008 voltou pro Brasil e jogou alguns meses no Palmeiras. Só alguns jogos, até o fim de 2008. Aí quando acabou o ano, ficou sem contrato de novo. Até que em 2010 o Roque acertou com o Ituano a convite do seu ex-colega de seleção Juninho Paulista. Ele chegou para disputar o estadual e jogando na zaga, marcou o gol que evitou o rebaixamento do Ituano na última rodada. Aí com o fim do campeonato ele não foi para nenhum outro clube e anunciou sua aposentadoria com só 34 anos. Mas beleza, indo agora para as laterais, a
gente vê dois jogadores simplesmente lendários, Cafu e Roberto Carlos. E o nosso capita Cafu, quando foi convocado, jogava sabe aonde? Na Roma. Ele tava ali na capital da Itália desde 97. Aí um ano depois de levantar a taça, ele foi contratado pelo Milan, onde se tornou maior ainda. Ele foi o lateral direito titular no vice da Champions de 2005 e tava no elenco campeão de 2007. Não como titular, mas tava lá. Além de ganhar também o campeonato italiano de 2004, Supercopa da UEFA e lá vai. Até que no final da temporada 2007-8, o Cafu, já com 38 anos de idade, não teve seu contrato renovado e decidiu encerrar a carreira. E como não teve o contrato renovado, um time ousado da 8ª divisão inglesa chamado Garforth Town até convidou o Cafu para jogar, mas acabaram não acertando. Esse clube até convenceu o Sócrates a jogar umas partidas anos antes, imagina. Se o Cafu fosse lá, seria algo bem aleatório. E falando em aleatório, o outro lateral lenda, Roberto Carlos, é um que terminou a carreira num clube muito desconhecido. E cara, quando a gente pensa em Roberto Carlos, o primeiro time que vem à cabeça é o Real Madrid. E não é à toa. O cara chegou lá no ano de 96, vindo da Inter, foi convocado para 3 Copas quando tava lá e só deixou a Espanha em 2007. Mais de 10 anos, ganhando muita coisa. Como 3 Liga dos Campeões, 4 Campeonatos Espanhóis e etc. Aí depois de ter virado lenda, foi pro Fenerbahçe e jogou o Campeonato Turco até 2010. Quando voltou pro Brasil e defendeu o Corinthians. O Timão já tinha contratado seu parceiro Ronaldo Fenômeno. Até que depois do Corinthians ser eliminado pelo Tolima na pré-liberta de 2011, ele e o Ronaldo também saíram e o Roberto Carlos assinou com um time chamado Anzi, que estava na elite russa. E esse Anzi estava numa série de contratações importantes, contratando também o Samuel Eto'o naquele ano. Mas não se deram tão bem no Campeonato Nacional, e depois do técnico do Anzi ser demitido, ele assumiu como treinador também. Aí ficou até 2013, quando saiu e foi trabalhar como treinador em outros clubes, como o Sivasspor e Akhisarspor, da Turquia. Até que em 2015 ele assinou com um time da Índia e voltou a pisar nos gramados como jogador. Ele foi pra lá ser jogador-treinador e ficou até janeiro de 2016. Então esse da Índia ficou sendo seu último clube profissional. Que lugar aleatório pra terminar a carreira, né? Mas beleza, vamos agora partir pro meio campo. E o time que o Filipão armou contava com 2 meio-campistas centrais. O primeiro deles era o Gilberto Silva. Cara, quando ele foi convocado, jogava sabe aonde? No Atlético Mineiro. Mas logo depois da Copa, o craque foi contratado pelo Arsenal e fez história na Inglaterra. O Gilberto Silva ficou nos Gunners por 6 anos e fez parte dos Invencíveis. Aquele elenco que tinha caras como Henry e Bergkamp, que ganhou a Premier League sem perder nenhum jogo. Um feito nunca mais repetido na Inglaterra. Além de ganhar também 2 Copas da Inglaterra e chegar na final da Champions de 2006. E se tu quiser ver a história completa do Arsenal, se liga nesse vídeo que eu fiz. Mas tá, depois de marcar o seu nome em Londres, o Gilberto assinou com um time da Grécia chamado Panathinaikos. Aí ficou lá até 2011, quando finalmente voltou pro Brasil jogar no Grêmio. Até que na temporada 2013, assinou com um time que o tinha levado pra Copa do Mundo, o Atlético Mineiro. Ele voltou pro Galo e naquele ano foi simplesmente campeão da Liberta com Ronaldinho. Na decisão ficou como reserva e não entrou em campo, mas de zagueiro ele foi titular em vários jogos, como na semifinal. Aí pra temporada seguinte, o Atlético não renovou com o Gilberto, que depois de um 2014 sem jogar, anunciou sua aposentadoria. Seu último clube ficou sendo o Galo mesmo. E outro meia que levantou a taça de campeão mundial foi o Kleberson, que também estava disputando o Brasileirão, dessa vez jogando pelo Atlético Paranaense. Aí depois de uma boa Copa do Mundo, em 2003 deixou o Furacão e foi direto pro grande Manchester United, sendo anunciado como uma das grandes contratações da temporada, ofuscando até mesmo um português aí chamado Cristiano Ronaldo. Sim, o Cris, ainda meio desconhecido, foi anunciado junto com ele no United. Loucura, né? Mas sua passagem pela Europa não foi tão boa. Depois da Inglaterra, ficou 2 anos no Besiktas e acabou voltando pro Brasil, onde jogou em alguns clubes, tendo destaque no Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 2009. Aí além do Fly, ele atuou também no Atlético Paranaense, voltou pro Flamengo, assinou com o Bahia e partiu pros Estados Unidos e defendeu outros clubes, como o Philadelphia Union e Indy Eleven. Até que no ano de 2016 assinou com o seu último clube, o Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos. Mas esse time, assim como aquele Indy Eleven, nem tava na MLS e o Kleberson jogou pouco com eles. Então esse acabou sendo o seu último clube. Com 37 para 38 anos, não assinou com mais ninguém e encerrou a carreira nos gramados. Mas beleza, agora que a gente falou dos meio-campistas, bora ir pro ataque. E estreando esse ataque super vitorioso, a gente encontra um cara que era jovem na época, mas iria viver o seu auge alguns anos depois. O Ronaldinho. O Ronaldinho jogava no Paris Saint-Germain quando foi convocado. Ele tinha chegado na França vindo do Grêmio em 2000
2001. Aí depois de 2 anos no PSG, ele foi contratado pelo clube que iria revolucionar, o Barcelona. O cara chegou lá em 2003, ficou por 5 anos e mudou completamente a atmosfera do clube. Ele viveu um auge astronômico, lembrado por todos até hoje. O que o cara fez na Catalunha vai ficar marcado pra sempre. Aí depois, em 2008, ele foi pro Milan e em 2011 voltou pro Brasil jogar no Flamengo. Ele chegou no Fly e todo mundo ficou animado com o cara indo disputar o Brasileirão. Mas no Brasil, o cara brilhou mesmo no Atlético, quando ganhou a Libertadores e jogou muito bem, fazendo muita gente conhecer a habilidade dele pela primeira vez. Mas depois do Galo, ele foi jogar num clube meio desconhecido pra nós do México, chamado Querétaro. E na segunda metade de 2015 foi contratado pelo Fluminense. Ele chegou no Flu e a torcida carioca sonhava com atuações iguais ou ainda melhores do que teve no Atlético. Aí ele estreou em agosto de 2015 no jogo contra o Grêmio. Mas se ele estreou em agosto, no mês seguinte, no final de setembro, decidiu sair do clube. A torcida ficou meio insatisfeita com ele e o cara chegou até a ficar no banco em alguns jogos. Então pediu a rescisão de contrato e terminou sua passagem relâmpago no Flu com só 9 partidas e nenhuma participação de gol. Um fim apagado para um cara tão grande. E se o Ronaldinho jogou pela última vez como profissional em 2015, o seu companheiro Rivaldo também. E cara, durante a Copa o Rivaldo era jogador do Barça e tinha sido até o melhor do mundo em 99. Era um cara de muito sucesso. Aí logo depois do Mundial, literalmente na temporada seguinte, ele foi pro Milan e fez parte da campanha vitoriosa na Champions de 2003, mesmo que nos jogos finais tenha ficado na reserva. Aí ele ficou ali até a virada de 2003 para 2004, quando começou a rodar o mundo inteiro. Sério, ele passou por muitos clubes. O Rivaldo voltou pro Brasil jogar no Cruzeiro, depois foi para 2 times da Grécia, jogou num chamado Bunyodkor do Uzbequistão, voltou pro Brasil, partiu pro Cabos Corp da Angola, São Caetano e finalmente Mogi Mirim. Ele passou pelo Mogi Mirim um monte de vezes, porque era até mesmo o presidente do clube. Pois é, até que em 2015, jogando pelo Mogi, ele finalmente anunciou a aposentadoria definitiva com 43 anos. Esse é lenda, mas o nome daquela Copa, o artilheiro e melhor do mundo, foi a dupla do Rivaldo, Ronaldo Fenômeno. Mano, naquele 2002 ele ainda jogava na Inter, depois de ter passado pelo Barcelona também, mas logo depois de destruir no Mundial, o Real Madrid contratou ele e o cara entrou na história do clube, ficando lá por 5 anos. Até que em 2007 partiu jogar no Milan e em 2008 teve uma lesão séria no joelho, o que fez o Milan não renovar e ele voltou pro Brasil. E enquanto se recuperava de lesão, o Ronaldo treinou no CT do Flamengo, então todo mundo achou que ele ia pra lá de fato, mas o clube carioca não fez nenhuma proposta oficial pra ele. Então o Ronaldo acabou acertando com o Corinthians, onde virou ídolo, chegando até a ganhar o Paulistão e a Copa do Brasil de 2009. Até que em fevereiro de 2011, com o Ronaldo já sentindo muita dor e dificuldades para continuar a carreira, o Corinthians encarou o Tolima na pré-liberta e foram eliminados. Um vexame. Então com essa eliminação ele decidiu que era hora de parar e encerrou a carreira no timão. E esses caras que eu falei até aqui foram os titulares na final contra a Alemanha, mas ainda tinham 2 jogadores que merecem ser mencionados. O primeiro deles é o Denilson Show. O cara era praticamente o 12º jogador da seleção, entrou em quase todas as partidas do Mundial, e quando foi convocado, o Denilson vestia a camisa do Real Betis, mas depois ele foi mais um daqueles que rodaram o mundo. Ele ficou no Betis até 2005, quando foi pro Bordeaux da França, ao Nasser da Arábia Saudita, sim, o mesmo do Cristiano, FC Dallas dos Estados Unidos e voltou pro Brasil jogar no Palmeiras, time de tudo quanto é canto. Aí ele disputou o Brasileirão de 2008 com o Palmeiras, mas depois voltou a jogar em times aleatórios, como o Itumbiara do Goiás, ficou 2 meses no Haipong do Vietnã e no ano de 2010 passou pelo seu último time, o Kavala da Grécia, acredite. Ele ficou lá por uns 10 jogos só e com problemas físicos no joelho viu que não teria como continuar e encerrou a carreira. Aí no ano passado ele chegou a ser anunciado pelo Ibis. Muita gente até achou que ia voltar a jogar e sua transferência, digamos assim, até consta em banco de dados como Transfermarkt, mas isso não passava de uma campanha publicitária e ele não entrou em campo. E por fim, o último jogador daquela campanha que quero mencionar era um cara muito novo, mas depois tornaria um dos maiores brasileiros de sua geração, o Kaká. O Kaká só tinha 20 anos e na época era do São Paulo. Aí ficou no clube paulista até agosto de 2003, quando partiu pro time que o revelaria pro mundo de fato, o Milan. Cara, no Milan ele brilhou demais, com o auge vindo em 2007, quando ganhou a Champions League e foi o melhor jogador do mundo, levou a bola de ouro. Aí depois do Milan, o Real Madrid decidiu trazer esse craque fazendo uma baita transferência gigante, mas no Real não se deu tão bem, sofreu muito com lesão e passou a frequentar demais o banco de reservas, então ele não renovou com o Madrid e em 2013 decidiu voltar pro Milan, ficando outro ano no clube italiano, até que em 2014 assinou com o Orlando City dos Estados Unidos. Esse Orlando era time
do bilionário brasileiro Flávio Augusto. Aí até estrear nos Estados Unidos, ele ficou alguns meses no São Paulo. Ele começou a jogar pelo Orlando mesmo em 2015 e ficou lá por 3 anos. Até que em outubro de 2017 fez o seu último jogo na carreira. Era uma partida da MLS no estádio do Orlando contra o Columbus Crew. Ali o Kaká pendurou chuteiras com 35 anos de idade. Até que novo, na verdade. Agora me diz aí, qual jogador teve a melhor e a pior aposentadoria? Comenta aí embaixo. E se curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!